Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que pelo menos 10 pessoas foram baleadas e outras 6 ficaram feridas em um ataque ao metrô de Nova York. Aqui no Brasil, o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo aprova pedido de cassação do deputado Arthur Duval por falas sexistas sobre ucranianas. E na música, Rita Lee está curada do câncer. Me cansei de lero-lero, dá licença, mas eu vou sair do sério, quero mais saúde. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta terça-feira, dia 12 de abril de 2022. Hoje eu vou começar essa edição pelas notícias internacionais, porque em Nova York, 10 pessoas foram baleadas e outras 6 ficaram feridas em um ataque ao metrô. Esse ataque, a princípio, não é investigado como terrorismo pelas autoridades americanas. E esse ataque mobilizou toda a polícia de Nova York, porque desde 11 de setembro de 2001, a cidade mudou completamente por causa dos ataques às Torres Gêmeas. Então, a segurança por lá é prioridade. E a polícia ainda não sabe qual que é a motivação desse crime que aconteceu em Sunset Park, que fica no Brooklyn. No total, 16 pessoas ficaram feridas. E o prefeito de Nova York, que é ex-policial e foi eleito prefeito com a bandeira de combate à violência, o Eric Adams, prometeu capturar o autor dos ataques, que segue foragido enquanto eu gravo este podcast. Eric Adams disse que não vai permitir que uma só pessoa aterrorize toda uma cidade. A chefe da polícia de Nova York, Katjan Swell, disse que o suspeito é perigoso e ela descreveu como a ação aconteceu. Isso não está sendo investigado como um ataque terrorista no momento. Pouco antes das 8h24 da manhã, um indivíduo estava na plataforma de espera por um trem com sentido a Manhattan, na 36ª estação, aparentemente com uma máscara de gás. Ele abriu a mochila e soltou um dispositivo com fumaça. Neste momento, ele começou a atirar em diversas pessoas dentro do metrô e na plataforma. Então, resumindo, os bombeiros foram acionados por volta das 8h30 da manhã após uma fumaça ser avistada na região. E o suspeito estava na plataforma de trem e começou a atirar dentro do vagão. Isso quando o veículo estava chegando próximo à estação. E esse bairro, Sunset Park, onde esse ataque aconteceu, ele não é muito conhecido pelos turistas, mas é um bairro multicultural, porque tem uma forte presença de estrangeiros. E essa região, ela é uma rota frequente de trabalhadores que se deslocam diariamente para trabalhar na ilha de Manhattan. E esse ataque aconteceu no horário de pico dessa movimentação, e por isso gerou uma paralisação em parte dos serviços de transporte em Nova York. E dispositivos foram encontrados lá na estação de trem, mas a polícia descartou que os artefatos estivessem ativos depois desse ataque. Durante a programação da CBN, a nossa reportagem conversou com a brasileira Mili Biarruda, que está a passeio na região de Manhattan, e ela relatou as alterações no sistema de trens. Mas ela também explicou que os pontos turísticos seguem abertos e movimentados. A mudança mais visível na cidade é que algumas linhas de metrô elas estão paradas em algumas regiões e outras linhas de metrô foram afetadas por isso. Então, ao todo, são mais ou menos 8 linhas de metrô que estão funcionando de maneira diferente por conta dos disparos, por conta do tiroteio. Mas, tirando isso, a cidade está cheia, tem muita gente na rua e não foi fechado nenhum ponto turístico. O presidente americano Joe Biden prestou solidariedade agora à tarde às vítimas e disse que está em contato com as autoridades de Nova York para que esse caso tenha um desfecho. E como esse caso ainda não tem um fim, as atualizações sobre essa notícia você pode acompanhar ao vivo na programação da CBN pelo aplicativo da rádio, também pelo Globoplay, ou amanhã, na primeira edição do Panorama CBN com a Bianca Santos. Eu tenho certeza que ela vai trazer atualizações para você sobre esse caso. A
Aproveitando que eu estou falando sobre notícias internacionais, eu vou contar detalhes do que rolou hoje na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Hoje, o membro da delegação ucraniana Mikhailo Polodiak disse que as negociações com os russos são muito difíceis, mas continuam. E essa declaração ela veio depois do presidente russo Vladimir Putin dizer que não tinha uma opção além de realizar os ataques à Ucrânia. O governo russo chama essa guerra, na verdade, de Operação Militar Especial pelo governo de Moscou. E um dos poucos pronunciamentos desde o começo desse conflito, Putin disse que as intenções russas são claras e nobres, e as tropas do país vão alcançar todos os objetivos. O foco, segundo o governo de Putin, é defender os russos que vivem no leste da Ucrânia e também impedir que o seu ex-vizinho soviético se tornasse um trampolim anti-russo para os inimigos de Moscou. E como a guerra ainda não acabou, Putin disse que as negociações de paz com a Ucrânia chegaram a um beco sem saída e que as tentativas de isolar a Rússia vão falhar. E pelo tom aí do presidente russo, dá para perceber aí que há sinais mais fortes até o momento de que a guerra na Ucrânia vai continuar por muito mais tempo. Inclusive, Putin disse que Kiev desmanchou as negociações de paz ao encenar alegações falsas de crimes de guerra na cidade de Bucha, em que 400 civis morreram. E também, segundo ele, a Ucrânia exigiu garantias de segurança para cobrir todo o país. E por fim ele disse, abre aspas, voltamos novamente a uma situação sem saída para nós. Fecha aspas. Bom, do outro lado da guerra, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu à União Europeia que imponha sanções a todos os bancos russos e ao petróleo do país. Ele também sugeriu a determinação de um prazo para pôr fim às importações do gás russo e disse ainda que os soldados de Moscou repetiram em todo o território ucraniano as ações de destruição verificadas na cidade de Bucha, onde corpos de civis foram encontrados nas ruas. E hoje, promotores ucranianos disseram que 6 corpos foram encontrados em um prédio nos arredores de Kiev, que é a capital do país. E todas essas vítimas, segundo os promotores, eram civis e foram mortas a tiros e jogadas no porão do edifício. A promotoria disse que os assassinatos foram cometidos por forças russas que tomaram o controle da região logo no começo da guerra. E nesse 48º dia de conflito, o Ministério da Defesa da Ucrânia apura indícios de que a Rússia usou arma química no ataque à cidade portuária de Mariupol. A principal suspeita recai sobre a utilização de bombas de fósforo branco, que são proibidas no mundo inteiro pela Convenção de Armas Químicas da ONU. De acordo com a Human Rights Watch, os ferimentos causados pelo artefato podem provocar queimadura, corrosão dos ossos e ardência interna. Além disso, quando os curativos são retirados, o fósforo pode pegar fogo novamente. E hoje também pela manhã, as autoridades ucranianas confirmaram a abertura de 9 corredores humanitários. A cidade de Mariupol, que está cercada pelos russos, está nessa lista, mas a saída só vai ser permitida apenas para os civis que estiverem de carro. Aqui no Brasil, a Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou hoje o pedido de cassação do mandato do deputado Arthur Duval por quebra de decoro parlamentar. Os 9 membros desse conselho acataram o parecer do relator delegado Olim. E fazendo um remember desse caso, esse processo contra o deputado, ele foi aberto após áudios machistas e sexistas sobre refugiadas ucranianas terem vazado no início de março. Isso durante uma viagem dele para uma suposta ajuda humanitária ao país. E antes desse pedido de cassação ser aprovado, mais cedo em entrevista à Globo News, o relator do caso, o deputado delegado Olim, disse que vários fatores foram levados em consideração para pedir a cassação do mandato do deputado. Ele não pediu afastamento do cargo, ele foi como deputado.
O afastamento seria, ele sai do cargo, entra outro suplente no gabinete dele. Ele não fez isso. Ele pediu licença e foi para lá. Ele continua deputado. Uma coisa é ele pedir afastamento, isso também pede o decoro parlamentar. Aquelas opções que mostram ele jogando coquetéis molotov, você vê ele, como é que funciona, ele enchendo, ele jogando, tudo isso aí pesou no meu relatório, como também as falas pesadas contra as mulheres que lá ele viu e lá ele acabou vendo aquelas pessoas vulneráveis, com crianças, numa guerra. E o fato da captação de quase R$250 mil, que até agora ele não explicou para onde esse dinheiro foi. O processo agora vai seguir para votação em plenário em forma de projeto de lei, ou seja, todos os deputados estaduais devem votar se aceitam ou não a cassação do mandato de Arthur Duval. E a perda do mandato só vai acontecer mesmo, de fato, se a maioria dos 94 deputados estaduais votarem a favor desse projeto. Em nota, o deputado Arthur Duval disse que espera que os colegas decidam com base nos fatos e não motivados por vingança. Agora vamos para Brasília, porque as articulações políticas estão a todo vapor nos bastidores. Ontem à noite teve até um encontro entre caciques do MDB e também com o ex-presidente Lula. Eles marcaram um jantar e indicaram que podem barrar a candidatura à presidência da senadora Simone Tebet, do MDB, durante as convenções do partido. E os detalhes desse jantar que aconteceu ontem à noite só foram divulgados hoje, então por isso que eu estou trazendo para você. Pelo que a nossa repórter em Brasília, Thaís Oliveira, checou, o jantar foi organizado pelo senador Randolfo Rodrigues da Rede, que é um dos coordenadores da pré-campanha de Lula, e aconteceu na mansão do ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira, em Brasília. E um asterisco importante aqui é que Eunício Oliveira é um grande aliado do ex-presidente Michel Temer, que era vice de Dilma Rousseff, que sofreu impeachment, que deu lugar ao MDB no governo. Bom, observação feita, agora eu sigo aqui com a notícia. Eu estava falando sobre o senador Randolfo Rodrigues, né? Ele conseguiu reunir políticos importantes do MDB nesse jantar, como Renan Calheiros, Renan Filho, Marcelo Castro, veneziano Vital do Rego, o senador Omar Aziz, do PSD de Dado de Gilberto Kassab, Assir Gurgax, do PDT de Ciro Gomes, e outras pessoas. E todos lá estavam em uma mesa com um cardápio ostentação, viu? Lá tinha bobó de camarão, peixe, cordeiro, enfim, para atender a todos os gostos, não é mesmo? E durante o jantar de ontem, políticos do PT aconselharam o ex-presidente Lula a abandonar falas improvisadas que foram consideradas polêmicas, como aquela em que ele defendeu que o aborto seja uma questão de saúde pública e também quando ele falou da retirada de militares do governo e a ida de militantes à Casa de Deputados Federais. E um deles disse para Thaís Oliveira que Lula tem aquela coisa de ser estadista, entre aspas, e falou que precisa enfrentar esses assuntos. Já o senador do PT, Jean Paul Prats, divulgou nas redes sociais alguns detalhes desse encontro, com direito à foto e tudo mais. E ele escreveu, abre aspas, com muita tranquilidade, Lula respondeu e debateu com todos por mais de 2 horas após o jantar e demonstrou muita segurança no que chamou de enfrentamento necessário de algumas questões que fazem parte da pauta de costumes ou da pauta econômica, fecha aspas. E parece que o anfitrião do jantar, o ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB, está um pouco dividido entre Simone Tebet e o ex-presidente Lula. Vamos ver quem será o candidato, se será Simone ou se será um outro nome. Esse grupo... Então, há uma tendência natural de nós não irmos mais uma vez para um suicídio político. Nós fomos de Meirelles, quando nós sabíamos que ele não tinha a menor condição eleitoral, não condição de capacidade, como Simone tem. Agora, nós não podemos ir no PMDB, que é um partido de base, com uma candidatura que nasceu, já nasceu natimorta, quer dizer. E Eunício Oliveira também falou que era um jantar plural dos amigos do Lula.
Lá eles são super amigos, né? Super friends. E que por lá não rolava traições. Ele chegou até a negar que esse jantar tenha sido uma tentativa de boicotar a candidatura de Simone Tebet. No meio de tudo isso, o líder do PT no Senado, Paulo Rocha, disse que o PT respeita as questões internas do MDB, mas está tentando formar uma frente ampla contra Bolsonaro. Aqui há um esforço político muito importante na construção de uma frente política que tenha como base fundamental o enfrentamento desta situação a que o governo Bolsonaro levou o nosso país. Então é esse esforço, por isso que nós estamos fazendo essas articulações no sentido de convidar, independente das posições políticas partidárias, convidar um conjunto de lideranças políticas que tem este compromisso com o nosso país. E nesse sentido, o jantar foi muito positivo. Ontem mesmo, reagindo a essa investida e boicote de caciques do MDB, a senadora Simone Tebet se reuniu com o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, e com o ex-presidente Michel Temer no escritório dele aqui em São Paulo. E Baleia Rossi escreveu em uma rede social que o MDB é um partido democrático que toma as decisões por maioria, mas também respeita as minorias. E que há meses, mesmo com diferenças regionais, há uma ampla maioria a favor da candidatura própria. Aproveitando que eu estou falando sobre Brasília, hoje no Senado a Comissão de Educação aprovou um convite para 2 diretores do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação prestarem esclarecimentos sobre a denúncia de ilegalidade na liberação de verbas para as prefeituras. Os senadores querem que eles expliquem a existência de um suposto gabinete de pastores paralelo que articulava a liberação de dinheiro para a construção de escolas, além da licitação de ônibus escolares que tinham um sobrepreço de 700 milhões de reais. Além dos diretores do FNDE, foram convidados também para prestar esclarecimentos ex-assessores do MEC, uma ex-assessora da Câmara dos Deputados, empresários e um assessor da Assembleia Legislativa do Maranhão que teria atuado na abordagem a prefeitos. E como essa comissão ela só pode convocar ministros e servidores ligados à presidência, a presença deles não é obrigatória. Esses depoimentos devem acontecer apenas no fim do mês e a expectativa é de que em maio seja ouvido o ministro interino da Educação, Vitor Godoy. E é claro que ao longo da programação da CBN falamos bastante sobre esse assunto. E no Jornal da CBN ouvimos a presidente da Associação Brasileira de Avaliação Educacional, Maria Helena Guimarães de Castro. E durante a entrevista, ela defendeu a extinção do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e disse que o dinheiro da autarquia deveria ser repassado diretamente aos estados e municípios para evitar perdas. O FNDE hoje ele administra vários fundos, até o Fundeb, por exemplo. Os estados e municípios arrecadam, o dinheiro volta para o governo federal e depois vai para os estados e municípios. Então, assim, se existe uma conta única para o dinheiro do Fundeb em cada estado, o dinheiro está lá, já vai direto para o município. Não precisaria arrecadar no estado, vir para a União, voltar para o estado e município. Quer dizer, é um passeio de recursos desnecessário. Maria Helena Guimarães de Castro ainda disse que o problema do FNDE não está na fiscalização ou no controle, mas sim na falta de critérios para o uso da verba. O que nós estamos vendo é que os órgãos de controle estão identificando, por exemplo, um problema com as obras, mas eles identificam depois do repasse. O que eu estou dizendo é que nós precisamos definir o critério de repasse para que isso não venha a acontecer. Nós temos que definir critérios objetivos e critérios de necessidade de acordo com a pobreza, com a vulnerabilidade, com as necessidades das famílias. O dinheiro é para isso. No Rio, hoje começou a segunda etapa do julgamento do caso Flor de Lis no Tribunal do Júri de Niterói. Relembrando esse caso para você, o pastor Anderson do Carmo, que era marido de Flor de Lis,
foi assassinado a tiros na madrugada do dia 16 de junho de 2019. Isso ao chegar à casa da família na região oceânica de Niterói. E Flor de Lis disse inicialmente que Anderson teria morrido no assalto, mas as investigações apontaram que a ex-deputada seria a mandante do assassinato. E Flor de Lis, 6 filhos e uma neta são acusados agora de envolvimento nesse crime. Em novembro, 2 dos filhos da ex-deputada Flor de Lis foram condenados e hoje mais 2 herdeiros da pastora estão no banco dos réus. Os filhos que estão sentados lá são Carlos Ubiraci e Adriano dos Santos Rodrigues. Os 2, na verdade, são filhos afetivos da ex-deputada e eles são acusados de envolvimento no assassinato e em tentativas anteriores de envenenamento da vítima. Para o Ministério Público, os 2 incentivaram os planos de matar Anderson e trocas de mensagens entre Flor de Lis e André são, inclusive, para os investigadores, provas robustas da participação da ex-deputada na morte do então marido. Carlos Ubiraci, ele é acusado de saber do plano para matar Anderson pelo menos 4 meses antes do crime. E outro filho de Flor de Lis, que também está sentado nesse banco dos réus, André Luiz de Oliveira, seria julgado hoje, mas o advogado dele passou mal e ele nem foi trazido ao fórum. Até agora, enquanto eu gravo esta edição, só uma das 17 testemunhas convocadas tinha sido ouvida. E a delegada Bárbara Lomba, que era titular da Delegacia de Homicídio de Niterói na época do caso e que também iniciou as investigações, atribuiu o crime a desavenças familiares sobre o crescente poder que Anderson exercia na família e também no comportamento de Flor de Lis e no próprio mandato dela como deputada federal. Flor de Lis não pôde acompanhar esse julgamento porque ela está presa, mas a defesa dela acompanhou o júri. Segundo a advogada da ex-deputada, Janira Rocha, o julgamento de novembro mostrou como os júris dos filhos acabam tendo a ex-deputada como foco. Janira disse ainda que quando a pastora for julgada, em 9 de maio, a defesa vai provar que o pastor era abusivo e que a cliente dela é vítima de interesses diversos. O advogado Ângelo Máximo, que representa a família de Anderson e é assistente de acusação, chegou logo depois da advogada Janira e disse que a tese da defesa de Flor de Lis é covarde. Segundo ele, nenhuma das mulheres da casa ouvidas pelos investigadores relataram abusos por parte do pastor. A expectativa é que todos saiam condenados daqui hoje. A justiça tem que ser feita. E para nós alcançarmos a justiça por completo, que será no dia 9 de maio, não pode haver absolvição aqui hoje. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia em baixa de 0,69% aos 116.147 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou em baixa de 0,28%, cotado a R$ 4,676. Já o euro terminou negociado com uma desvalorização de 0,80%, cotado a R$ 5,063. E eu vou encerrar com uma notícia excelente, porque hoje amigos e colegas e fãs de Rita Lee estão em festa. A cantora de 73 anos está curada do câncer, isso segundo informações do filho dela, o Beto Lee. O músico fez um post no Instagram comemorando essa notícia hoje. E ele escreveu, abre aspas, "A cura da minha mãe me emocionou. É a melhor notícia de todos os tempos. Ela manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de Jair. That's Rita." E essa é a Rita Lee mesmo, bem irônica, né? Ela foi diagnosticada com câncer no pulmão esquerdo em maio de 2021 e fez radioterapia e imunoterapia. Me cansei de lero-lero. Dá licença, mas eu vou sair do sério. Quero mais saúde. Me cansei de escutar opiniões. E
E eu vou encerrar com ela, Rita Lee, e é com a música Saúde, da própria, que eu vou ficando por aqui. Muita saúde pra ela e pra você aí que está comigo sempre, porque sem saúde a gente não faz nada nessa vida, né? Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E eu preciso mandar um abraço para o ouvinte Wilson Abate, que sempre está na escuta diariamente. Muito obrigada pela companhia, viu, Wilson? Um grande abraço para você. E não se esqueça que amanhã tem a primeira edição do Panorama CBN com a Bianca Santos. Beijos para você e até mais! Cheia de graça, talvez ainda faça um monte de gente feliz. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.